Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. Bill Bryson é, na verdade, um jornalista americano que viveu muitos anos na Inglaterra, portanto ele tem um humor britânico sensacional aqui neste livro inteiro. Mas então, ele é um jornalista e também escritor de livros de não ficção. Portanto, o que nós temos aqui é um livro de divulgação científica sendo escrito por uma pessoa de humanas. E é um livro incrível que eu tenho certeza de que vocês vão gostar pra caramba. Mas então, o Bill Bryson publica esse livro então em 2013, ele chegou aqui ao Brasil em 2005, essa aqui é a minha edição de 2005, mas esse é um livro muito fácil de se encontrar ainda hoje por aí. E logo aqui na introdução do livro, o autor estabelece, que o grande motivo para ele, se dedicar, ele dedicou anos de sua vida à pesquisa para montar este livro, foi na verdade a conclusão brilhante de que, aquela coisa do só sei que nada sei. Enfim, ele fez então uma grande viagem aí, foi conversar com diversos especialistas de diversas áreas científicas diferentes para responder a perguntas básicas, tipo, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, enfim. Portanto, ele consegue cumprir direitinho aqui neste livro aquilo que ele propõe no título, Aqui nós temos realmente uma breve história de quase tudo. E ele não está brincando, é quase tudo mesmo. Esse livro aqui vai trazer informações para você a respeito de cosmologia, geociência, ecologia, zoologia, química, física, com direito a contar também sobre o desenvolvimento de cada uma dessas áreas ao longo da história conhecida. E tudo isso é contado de um jeito bastante leve, como eu disse a vocês, ele tem aquele humor britânico delicioso, vira e mexe ele vai colocar umas tiradinhas sensacionais aqui no livro, mas então, apesar da leveza e do bom humor com que tudo isso aqui é contado, este aqui é um livro bastante denso. Então, por exemplo, ele começa ali do início mesmo, Então ele vai contar um pouquinho sobre o Big Bang, e ali na página 24 ele diz, por exemplo, a perturbação da radiação cósmica de fundo é algo que todos já experimentamos. Sintonize sua televisão em qualquer canal que ela não receba. Cerca de 1% da estática saltitante que você vê resulta desse remanescente antigo do Big Bang. Da próxima vez que reclamar que não tem nada naquele canal, lembre-se de que você pode sempre assistir ao nascimento do universo. Então assim, ele vai mesclando tudo aquilo que ele pesquisou para colocar no livro com essas, como é que vamos dizer? Com esses apontamentos a respeito do dia a dia, que vai deixando a leitura bastante leve, como eu já vinha comentando com vocês. Mas é aquilo também, gente? Como todo livro que se propõe a ser um panorama histórico, e nesse caso aqui é um panorama sobre quase tudo, você vai ter aqui a sensação de que diversos tópicos serão apenas pincelados. Então esse é aquele tipo de leitura que vai te abrir leques aí de coisas bacanas para você pesquisar. E essa é a intenção do livro mesmo, você vai se aprofundar nos tópicos que você achar mais interessantes, você vai pausar, vai procurar mais alguma coisa a respeito e dar continuidade aqui à leitura. Mas veja bem, com isso eu não estou querendo dizer que ele jogue informações de qualquer jeito aqui nesse livro, muito pelo contrário, ele é muito cuidadoso em sua escrita. Então, por exemplo, ele cria perfis bastante aprofundados de diversas figuras importantes para a história das ciências. E todo o contexto histórico também é muito bem elaborado. Então você tem aqui, na verdade, uma linha do tempo bastante clara, principalmente no que tange ali as teorias que foram sendo derrubadas, a chegada das novas teorias. E ele vai expondo tudo isso aqui pra gente, ao longo de séculos e séculos, de uma maneira bastante fluida mesmo, Uma leitura gostosa aqui nesse livro. Mas então, ele chega finalmente às teorias correntes, as teorias atuais, e mostra então o passo a passo de como nós chegamos ao atual estado de coisas, aí, principalmente no que tange a vida, o universo e tudo mais. E esse livro aqui também é coalhado por aquele monte de informações que você se pega pensando, caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então, por exemplo, sabe aqueles esqueminhas de planetas, que a gente tem nas salas de ciências da escola, nos livros de escola também, enfim, você tem lá os planetinhas todos ali praticamente em fila indiana e tudo mais, ele vai dizer que aquilo ali é uma balela enorme, E ele vai dizer aqui na página 36 o seguinte: são tamanhas as distâncias que é impossível, em termos práticos, desenhar o sistema solar em escala. Mesmo que você acrescentasse uma enorme folha dobrável aos livros didáticos ou usasse um papelão grande, não chegaria nem perto. Num diagrama do sistema solar em escala, com a Terra reduzida ao diâmetro aproximado de uma ervilha, Júpiter estaria a mais de 300 metros e Plutão estaria a 2,5 quilômetros de distância.
e teria o tamanho aproximado de uma bactéria, de modo que você nem conseguiria vê-lo. Na mesma escala, a Próxima Centauro, a estrela mais próxima, estaria a quase 16 quilômetros de distância. Ainda que você encolhesse tudo até Júpiter ficar do tamanho do ponto final da frase e Plutão não maior que uma molécula, Plutão continuaria a mais de 10 metros de distância. Então tá aí, Bill Bryson destruindo os sonhos das pessoas que muito acreditavam naqueles esqueminhas da escola, não é mesmo? Então ele conta ali bastante sobre as expedições das Voyagers, né? Um dos responsáveis é o Carl Sagan, ele fala bastante de Sagan aqui nesse livro também. O Sagan também tinha um jeito de falar sobre ciências, né? Colocando ali uma certa pitada de bom humor ali nos seus escritos. Mas o Bill Bryson é uma pessoa mais distante de tudo isso, né? Então ele consegue olhar de fora, ao mesmo tempo que ele está pesquisando tudo aquilo, e no fim das contas ele acaba fazendo um livro sobre ciências que seria facilmente ali lido por qualquer adolescente em fase pré-vestibular, sabe assim? E seria muito mais interessante do que muito livro de escola que a gente tem que, né, usar como texto base aí. Então, como eu disse a vocês, ele segue uma linha do tempo, ele vai lá desde o Big Bang, passando pelo Homo sapiens até os dias de hoje. E aí, lá no finalzinho do último capítulo, e gente, é um livro de não ficção, por favor, eu vou ler o último parágrafo para vocês, aliás, os dois últimos. Ele diz o seguinte, olha só. Chegamos a esta posição de proeminência em um período incrivelmente breve. Os seres humanos comportamentalmente modernos, ou seja, pessoas capazes de falar, produzir arte e organizar atividades complexas, existiram por apenas cerca de 0,0001% da história da Terra. Mas sobreviver mesmo durante esse tiquinho exigiu uma cadeia quase incessante de boa sorte. Ele passa boa parte aqui nesse livro explicando pra gente como é praticamente improvável que nós existamos. É quase como se a natureza estivesse repelindo o ser humano, né? Mas estamos aqui ainda, tá certo? Enfim, ele continua dizendo o seguinte, ó, estamos realmente no início de tudo. O segredo, é claro, está em assegurar que nunca toparemos com o fim. E isso, é quase certo, exigirá muito mais que golpes de sorte. Ele toca também nesse livro num ponto que não deveria ser surpresa para ninguém, né? Que é aquela coisa de que nós somos, né, os filhos, os herdeiros daqueles primatas que usaram a cabeça para se safar dos perigos, que criaram ferramentas, que protegeram sua prole, ensinando a prole a se proteger também. E assim nós fomos sobrevivendo, não é mesmo? Mas ali no finalzinho, olha lá o que ele diz, né? Vou repetir, ó. O segredo, é claro, está em assegurar que nunca toparemos com o fim, e isso é quase certo, exigirá muito mais que golpes de sorte. São muitos detalhes interessantes aqui ao longo desse livro todo. É aquele tipo de livro que dá vontade de anotar o livro inteiro, não sei se dá pra vocês verem as minhas marcações. E bem, o livro tá repleto de curiosidades interessantíssimas, como por exemplo, uma coisa que eu marquei da minha primeira leitura 10 anos atrás desse livro, que eu vou comentar aqui com vocês, que é o seguinte, sabe aquela expressão em língua inglesa to be on cloud nine? Ela equivale a alguma coisa em português como estar muito feliz, né? Até aí tudo bem, mas por que diabos nuvem número 9, certo? E aqui ele vai dizer, né, que em um atlas, em uma das edições desse atlas, produzida em 1896, dividia as nuvens em 10 tipos básicos e que a mais rechonchuda e almofadada era de número 9, cúmulo nimbo. E daí vem a expressão inglesa to be on cloud nine. Eu achei isso aqui tão interessante. Eu sempre acho interessante, né, essas histórias de onde vêm as expressões da língua inglesa. As da nossa língua também são bem interessantes, mas enfim. Tá aqui a explicação da nuvem número 9. Mas é isso, gente. Que livrinho delicioso. E assim, ele é um livro que foi publicado em 2003. Portanto, nós temos aí quase 20 anos, né, de publicação desse livro. Eu não sei dizer se as edições mais novas trazem algum tipo de adendo, né? Enfim, atualizações ali das últimas descobertas científicas. Mas ainda assim, este aqui é um baita de um livro excelente, que cumpre direitinho, né, o que promete aqui no título. Eu não poderia recomendá-lo mais a vocês. Esse aqui, inclusive, é uma excelente porta de entrada para quem gostaria de começar a ler livros de divulgação científica, mas não sabe por onde começar, enfim. Na minha humilde opinião, este aqui é um livro infinitamente melhor do que lá o livrinho do Yuval Harari. Como eu comentei com vocês, a minha primeira leitura desse livro foi há mais de 10 anos e eu estava com uma saudade danada desse livro. Apesar da densidade dos assuntos tratados, né, e dessa vontade de sair anotando tudo ou pesquisando um pouco mais a respeito de diversos tópicos,
É uma leitura que voa. Então, né, eu já tava editando o vídeo quando eu percebi que ele ia ter menos de 10 minutos, né? Como assim falando menos de 10 minutos a respeito de um livro que eu amo? De qualquer forma, gente, a questão é a seguinte: uma das coisas mais impressionantes a respeito desse livro é a forma como o autor conseguiu conectar tantas histórias diferentes, de ciências diferentes, para no fim das contas contar pra gente aqui uma história concisa do nosso planeta e de seus habitantes, não é mesmo? Porque no fim das contas, como eu disse a vocês, né, eu comentei ao ler ali o finalzinho do livro, você percebe que o foco é, na verdade, na questão de que apesar de tantas adversidades, né, o ser humano conseguiu existir e continua existindo até hoje. Então a forma como ele vai conectando todas as informações que ele coletou de diversos especialistas de diversas áreas e transformou numa leitura que eu não vou dizer para vocês que esse livro é lido como um romance, não é bem isso, mas está tudo muito bem conectado. Mesmo quando ele faz pausas para colocar o foco em alguma, sei lá, alguma figura importante para a ciência, sei lá, quando ele conta sobre Lavoisier, ou quando ele conta sobre Einstein, por aí vai. Ele coloca esses personagens dentro de um contexto e fazem com que a leitura fique realmente bastante fluida, não te incomode, né? Você não tem, assim, digressões, digamos. Parece que tudo realmente foi muito bem concatenado. Outra coisa interessante, né, como eu disse para vocês, o autor do livro nada tem a ver com ciência, ele é só um curioso que pesquisou pra caramba e escreveu o seu livro com a ajuda, né, de diversos especialistas e tudo mais. A questão é que quando ele resvala em algum ponto que ele desconhece, ele vai deixar isso claro. Ele faz um breve comentário, coloca na nota de rodapé, olha só, eu não conheço o suficiente para me debruçar, né, sobre esse assunto e escrever aqui mais algumas páginas a respeito. Então ele é bastante honesto com relação a isso também. O que muito pelo contrário, não sei, né, o que é que você pode estar pensando, mas pelo menos para mim não me incomodou durante a leitura. Eu até prefiro que seja assim, porque dessa forma, né, se eu tiver interesse naquele assunto específico, eu vou depois procurar outros livros, vou chafurdar aqui a internet em busca de informações a respeito desses tópicos. Ele conta aqui também diversas histórias de pessoas comuns, pessoas que simplesmente eram grandes curiosos e que por um motivo ou outro acabaram não tendo seus nomes tão gravados na história das ciências como, né, os grandes nomes que chegam pra gente até hoje. Então você tem ali diversas pessoas que de dentro de suas próprias casas conseguiram chegar a teorias que depois foram desenvolvidas por grandes cabeças, né? Então, sei lá, a pessoa que pensou primeiro no peso da Terra não era nenhum grande cientista de laboratório, entende? Então ele vai contando essas histórias aqui pra gente também. Mas talvez a grande sacada desse livro seja que o autor consegue, da mesma forma que ele se interessou por esse assunto, fazer o leitor comum se interessar por ciências. É claro que, por exemplo, o Sagan já fazia muito bem isso, né? Aqui no canal tem diversos vídeos aí de resenhas dos livros do Carl Sagan. Mas ao longo da leitura de alguns livros dele, você percebe que às vezes ele pesa um pouco a mão ali na astronomia, que é, né, a área dele mesmo. E se você não estiver interessado naqueles detalhes muito técnicos, você acaba se dispersando ali durante aquela leitura. Isso não acontece aqui. Eu imagino que no fim das contas o autor escreveu um livro que ele gostaria de ter lido. O que, aliás, né, o que todo autor deveria fazer, não é mesmo? Não sei se isso acontece por aí, mas a impressão que dá é que ao término da escritura desse livro, ele disse assim, aqui ó, se naquele dia em que eu me peguei pensando sobre a vida, o universo e tudo mais, eu tivesse um livro como esse aqui à mão, tudo estaria resolvido. E sem contar também que diversas das informações que estão aqui são coisas que nós aprendemos na escola, lá nas nossas aulinhas de química, física, biologia, etc. Só que tá tudo aqui de um jeito tão mais interessante que é como eu disse para vocês. Eu recomendo este livro aqui, inclusive, para alunos de ensino médio que por algum motivo não consigam, né, se conectar com as aulas, né, dessas ciências que eu acabei de mencionar para vocês, ó. Mesmo porque diversas daquelas descobertas e daquelas teorias que a gente ouve falar nas aulas e tudo mais, aqui você fica sabendo, por exemplo, o quão controversas elas foram na sua época, né? As brigas que aconteciam entre diferentes cientistas a respeito do mesmo ponto. Tem umas histórias bonitas aqui de passadas de perna, né? Enfim. Você tem ali os casos, né, de pessoas como Darwin, que foram perseguidos pela igreja e tudo mais. Então, dependendo do estabelecimento em que você mesmo cursou seu ensino médico, você não teve acesso à metade das informações contidas aqui. E como eu disse a vocês, esse panorama chega aos dias de hoje. Então você tem aqui, por exemplo, sei lá, um capítulo inteiro sobre o CFC,
como quando ele surgiu, ele era usado para praticamente tudo, né? Desde, sei lá, o motor da sua geladeira, seu desodorante e tudo mais, e de repente descobriram. E aí você fica sabendo que não foi de repente que descobriram que CFC era uma bomba, no sentido de que não importa quantas coisas maravilhosas você podia fazer com ele, ele fazia muito mal, não só para você, como para o meio ambiente todo. Além dos grandes especialistas que ele entrevistou também, ele frequentou bastante os museus de história natural. Então ele vai te dizer, por exemplo, em que museu você pode encontrar determinado. Ele vai te contar, por exemplo, que aqueles esqueletos imensos de dinossauros são, na verdade, bastante fajutos, né? Mas enfim, resumindo, gente, este livro aqui é um belo de um passeio pela história das ciências, que eu espero que você, né, tenha aí a oportunidade de ler em breve. É um livro maravilhoso, vocês vão me agradecer depois, tenho certeza. E claro, gente, não é um livro perfeito, o livro nunca é unanimidade. É claro que vai ter gente dizendo assim, ah, mas ele não se aprofunda. Bom, sobre isso eu já comentei com vocês. Esse aqui acho que é o segundo livro com ideia de panorama histórico, né, que a gente conversa esse ano. No comecinho do ano a gente falou sobre um livro sobre a história da literatura e da escrita. Enfim, né, livro nenhum satisfaz 100% todas as pessoas do universo que o pegam pra ler, não é mesmo? Mas tá aí então, gente. Reforçando aqui minha recomendação fortíssima deste livrinho maravilhoso, eu vou encerrando agora sim o vídeo e vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!